seja muito bem-vindo a mais um programa Viver Bem. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre articulação e disfunção. Para falarmos mais sobre este assunto, eu convidei a doutora Maristane Neiva, dentista e especialista em disfunção temporomandibular. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem, Daniela? Bom, para a gente começar a falar sobre disfunção e articulação, eu gostaria de saber o que é uma ATM. Então, a ATM, ela é uma das articulações do corpo. É uma articulação que são em número de duas, né? Uma ATM do lado esquerdo e uma ATM do lado direito. Para ficar mais fácil da gente entender a localização, como que é essa articulação, a gente vai usar esse crâniozinho aqui. Então, essa parte do crânio, aqui está cortada a metade, né? A gente vê a maxila, tem esse osso nesse pedaço do crânio, que é chamado de osso temporal. E aí vem a mandíbula, que articula nessa parte do crânio, que ela é posicionada dessa forma, né? Dos dois lados, um osso único, e ficou então a articulação temporo, por causa do nome do osso, e mandibular, que é a mandíbula. Só que não são só dois ossos articulando, né? A gente tem aqui a musculatura facial, por cima dessa parte óssea, tem nervos, vasos sanguíneos, e entre um osso e outro, a gente tem um outro elemento que é o disco. É um tecido fibrocartilaginoso. Para quê? Ele amortece impacto, porque dois ossos articulando não ia ficar um movimento tão leve, tão harmônico. E nessa articulação a gente também encontra o líquido sinovial. Então, esse líquido está banhando toda essa articulação para uma movimentação adequada, e cobrindo toda essa articulação tem a cápsula que é responsável para esse líquido ficar aí dentro, para tudo acontecer de uma forma harmônica, de movimentação, de abertura de boca, mastigação, por exemplo. O que é uma DTM? Então, a DTM são todos os problemas que podem acontecer nessa articulação e na musculatura mastigatória e todas essas estruturas adjacentes que a gente citou. Então, DTM é uma disfunção. O D é de disfunção e o T e o M, que vem da articulação temporomandibular também. Então, a gente pode ter disfunção e problemas nessa musculatura, na articulação ou nos dois lugares coexistindo esse problema. E aí a gente tem vários tipos e vários problemas que podem ou agravar ou causar, é uma coisa bem abrangente. Quais são os tipos mais frequentes de DTM? Então, os tipos de DTM. Se eu tenho uma DTM só na articulação, eu vou ter, por exemplo, uma artrite, né? As artralgias que a gente chama. Por exemplo, o paciente chegou, ele está com desconforto quando mastiga, quando abre a boca. Então, esse disco que a gente citou, que fica entre esses dois ossos, ele pode já estar numa posição que não é a posição adequada para ele. A gente pode ter uma disfunção muscular, né, acontecendo em toda essa musculatura do rosto, pode ir para a musculatura cervical, da cabeça, e tudo interligado. Então, é uma máquina que funciona com todo mundo exercendo o seu papel bem. Se um deixou de funcionar bem, a gente tem problema, a gente tem a disfunção, a gente tem a doença em si. Doutora, como os pacientes sentem os sintomas da disfunção, da DTM? Sim. Vários tipos de DTM, elas podem manifestar de várias formas, né? A gente tem a DTM articular, então o paciente ele pode sentir um desconforto
quando abre e fecha a boca, como eu disse, quando mastiga, ele pode notar um estalo nessa articulação, um clique, sempre que movimenta. Ele pode começar a abrir a boca de uma maneira que não é reta, ele pode começar a desviar esses dentes, essa mandíbula para um lado, na hora de fechar não encosta todo mundo da mesma forma. Então isso é um distúrbio mais, uma disfunção mais da própria estrutura articular, daquele disco que a gente falou, ou pode acontecer também os processos degenerativos nessa articulação. Às vezes ela perde a forma, aí a boca passa a abrir mais, um ligamento que ficou mais frouxo. Então isso é uma DTM mais da articulação. Na musculatura, ele vai começar a sentir um desconforto, pode ser um desconforto localizado naquele músculo só, que passa rápido. Ele pode sentir uma infecção na musculatura, com todos os sintomas de infecção ou inflamação, né? Que é o calor, o inchaço. Pode sentir, ter uma sensação que a musculatura está tendo uma cãibra, né? Ou uma contratura, que são os espasmos da musculatura. Geralmente acomete só um desconforto, uma dor, mas esse quadro ele pode ir evoluindo e aí a gente vê repercussão em vários outros lugares. Por exemplo, quando tem a dor miofascial, que a gente chama, tem uma dor que é localizada, mas que ela refere para outros pontos. Tipo, eu toco o músculo da face, né, um músculo mastigatório, e refere uma dor para a cabeça, por exemplo, né, uma dor para o ouvido, por exemplo. Então, é muito comum os sintomas otológicos também. Às vezes o paciente ele apresenta um zumbido, uma plenitude. O que é isso? Aquela sensação de ouvido tampado, de repente abre, tontura, e aí vem as cefaleias, né? Ou elas podem estar acontecendo ao mesmo tempo, ou um problema pode estar levando ao outro. Então é bem abrangente, né? Todos esses problemas eles podem acontecer um de cada vez ou todo mundo coexistindo no mesmo paciente. Não tem muito uma regrinha que acontece daquela forma. Em cada uma é diferente. Né? Doutora, geralmente as pessoas não sabem, né, realmente o porquê da dor e acabam procurando outros especialistas até chegar no dentista, né? Sim, é muito comum isso. Então, às vezes, começou com uma DTM na articulação. Aí ele percebe esse barulho, esse clique a hora que abre a boca, um desconforto, e acha que é uma infecção, uma inflamação do ouvido. Aí ele vai num clínico, no otorrino, né? Ou então tem uma DTM que desencadeia uma crise de cefaleia. Aí nenhum dos dois está controlado. Então vai no neuro. Muito paciente quando chega aqui, ele já acha que ele tem algum problema no crânio. Já pensa em alguma coisa pior, um tumor, alguma coisa do tipo. Porque é uma dor muito inespecífica. Ela não é geralmente localizada, ela é uma dor difusa, ela pode vir em aperto, ela pode vir uma sensação de cansaço na musculatura. Então, pela essa diversidade da característica da dor, às vezes os pacientes ficam meio perdidos mesmo. Por isso é importante a gente ter essa informação para saber quem procurar. O Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Madeirarte tem tudo que você precisa em madeiras, telhas, portas, janelas, ferragens e móveis planejados para sua casa. Faça-nos uma visita.
teremos total satisfação em lhe atender. Madeirarte, qualidade e compromisso com você. A Neo Soluções Ambientais é uma empresa que atua em 2 segmentos: licenciamento ambiental e projetos agropecuários. Araçuaí e região contam com a empresa que faz a ligação direta do produtor com o crédito rural. Neo Soluções Ambientais, matriz 3337312204. Quer praticidade e economia na hora de reformar ou construir? Este é o nome certo. A Fercoy tem tudo para a sua obra, com rapidez na entrega e preço justo. Trabalhamos com o sistema tintométrico da Coral e fabricamos o melhor tijolo da região, nos moldes e medidas certas para a sua obra. Fercoy, onde seu bolso não dói. Vale Agropecuária, empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo, com máquinas modernas e consultoria. Aguardamos sua visita. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibnet você é feliz de verdade. Elegância Buffet e Decorações. Bom gosto é uma questão de escolha. Casamento? Buffet? Decoração de eventos? Ligue 33 99922 7891. Elegância Decorações. Autoescola Maioral. Aqui você tira sua CNH em todas as categorias. Moto, carro, ônibus e carreta. A única com motopista credenciada no Detran. Dois Amigos, Pneu e Borracharia. Linha completa de pneus nacionais e importados. Borracharia, acessórios. Ligue 3731-2918. Próximo a Semig, Canoeiro. Voltamos do nosso intervalo com a doutora Maristane Neiva, ela que é dentista especialista em disfunção temporomandibular. Doutora, nesse nosso bloco nós vamos falar sobre fatores de risco da DTM. Quais são esses fatores? Olha, a DTM ela coexiste, ela é complicada por vários fatores, inclusive outras doenças, né? A gente tem como fator de risco para a DTM o bruxismo, que ele acontece com um apertamento em dentes, ele acontece como um comportamento do sono. Então, o bruxismo, ele não é um problema no dente. O dente é a periferia. Às vezes pode acontecer problema de fratura, trinca, mas o problema não é em dente. O estímulo do bruxismo é a nível de sistema nervoso central. Então, a gente tem o bruxismo do sono, a gente tem o bruxismo em vigília, que pode acontecer esse apertamento durante o dia, no momento que você está concentrado, acordado, e aí ele tem mais uma ligação com a ansiedade, com o quadro psicológico, psicogênico do paciente. Então, se eu tenho uma DTM, tem um fator de risco, eu vou ter que intervir também nesse fator de risco. Outro problema é a hipermobilidade. O que é a hipermobilidade? É o paciente abrir muito a boca, passar dessa abertura que é confortável para todas as estruturas, tanto para musculatura quanto para articulação, porque uma vez que eu abro muito a boca, eu tenho a chance maior de ter um deslocamento dessa articulação. Outro fator de risco é a depressão, a ansiedade, que pode inclusive causar outras coisas ou piorar outras coisas, como o bruxismo que a gente já viu. E todo paciente com ansiedade, com depressão, ele tem uma tendência maior a ter um quadro de dor crônica. Então, o sistema que modula dor não está legal. Então, a gente falou do bruxismo, da hipermobilidade, depressão, ansiedade. Outro fator de risco que a gente tem para a disfunção é o sexo feminino. Então a gente vê muito mais esse problema em mulheres. Quando a gente tem um acidente, por exemplo, de
automobilístico, moto, carro, às vezes tem um trauma muito grande nessa articulação e pode também desencadear uma DTM. Alguma coisa estrutural, por exemplo, saiu do lugar, um músculo, aconteceu um encurtamento e também é outro fator de risco. Outro fator de risco para a DTM são os distúrbios do sono. Quando eu não mantenho um padrão de sono bom, eu deixo de ter vários ganhos, não só para a DTM, mas para o funcionamento de várias coisas no organismo, porque é durante o sono que é liberado neurotransmissor, várias substâncias hormonais, por exemplo. Então, se eu não durmo bem, eu tenho uma tendência maior a ter uma dor crônica, não cumpro o ciclo dos sonos que é liberado todas essas substâncias, consequentemente pode acontecer a DTM também por esses problemas do sono. Doutora Maristânia, existem tratamentos, né? Mas esses tratamentos requerem também a ajuda de outros especialistas de outras áreas até chegar à conclusão? Sim. Como a DTM ela pode aparecer vários sintomas, vários outros problemas que coexistem ou que agravam ou que têm fatores de risco para essa DTM evoluir, então eu preciso de um tratamento em conjunto em várias especialidades. Por exemplo, eu tenho uma DTM que ela aparece conjuntamente com outras doenças reumáticas, né? Então, eu suspeito que outras articulações do paciente também têm problema e esse problema tem que estar controlado, tem que estar estabilizado. Aí eu preciso da ajuda de um reumatologista para tratar todo esse processo, não só na ATM, em outras articulações. Se eu tenho um paciente com um problema de ansiedade, estresse, depressão, não sou eu quem vou fazer o diagnóstico desses problemas, mas eu posso suspeitar e pedir uma avaliação de um psiquiatra, por exemplo. Então, ele vai ter que ser encaminhado para o psiquiatra. Se eu tenho uma DTM muscular ou mesmo articular, eu preciso de um trabalho do fisioterapeuta andando em conjunto nesse tratamento. Porque daí ele vai trabalhar toda a musculatura, ele vai ensinar o paciente a abrir e fechar a boca de uma maneira funcional, de uma maneira correta, sem que interfira em todo um processo harmônico dessa articulação, dessa musculatura, né? Então, surgiu alguma dúvida de algum outro problema, uma manifestação otológica, por exemplo, eu vou recorrer ao otorrino, a uma crise de cefaleia que acontece juntamente com os sintomas de DTM, o neurologista. Então, às vezes a gente precisa, às vezes não, sempre a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar, porque geralmente o paciente ele não tem um só sintoma, né? E na maioria das vezes ele já chega com um quadro bem evoluído. Então ele já tem vários problemas que a gente tem que intervir, porque senão não tem um controle desse quadro da disfunção. As dores de cabeça, as cefaleias, também podem originar DTMs? As cefaleias, elas podem estar interligadas com a DTM, mas são dores diferentes. Por exemplo, eu tenho uma DTM muscular. Então, eu aperto um ponto no meu masseter que refere dor para minha cabeça. Ou até essa musculatura, o músculo temporal que a gente tem aqui, e que refere dor. Então, às vezes o paciente confunde um pouco, uma dor de cabeça com uma dor na cabeça. Às vezes é só uma dor na musculatura ou de algum ponto, de um trigger ativo que ele tem na musculatura e que refere para outros lugares. Pode ser, por exemplo, no ouvido, mas pode referir para a cabeça, né? Para o fundo dos olhos. Mas ao mesmo tempo que são dores diferentes, a DTM ela tem a capacidade de desencadear uma crise de um paciente que tem uma cefaleia, que tem uma migrânia, uma cefaleia tensional. Então é muito comum as dores elas coexistirem no mesmo paciente. E
daí o tratamento em conjunto. Tem que tratar a cefaleia e tem que tratar a DTM também. O Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Madeireira JM Chaves. Madeira de qualidade para travamentos em geral, em atacado e varejo. Visite-nos e faça um orçamento. 99962 1218 em Araçuaí. Pedega Supermercado, onde seu dinheiro compra muito mais. Preços baixos todos os dias e um atendimento de qualidade em frente ao mercado. Na Informax você encontra as melhores condições para ter a sua conexão com a internet. Excelente atendimento com planos de 1 a 5 megas, com os menores preços. Para planos maiores basta nos ligar. Na Azul Martins, você é mais que um cliente. São 30 anos ao seu lado, oferecendo soluções sofisticadas em eletrodomésticos, móveis, colchões, estofados e peças para decoração, sempre adequando funcionalidade e beleza ao seu bom gosto. Venha nos fazer uma visita e conheça as melhores alternativas para sua casa com os melhores preços, o atendimento e a pontualidade que fazem toda a diferença. Azul Martins Móveis e Decorações, Avenida Bom Jesus, 400, Centro, Araçuaí. Zip Cosméticos e Perfumaria. Produtos de beleza em um só lugar. Fone 33 3731 4221. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731 3911. Voltamos do nosso intervalo e estamos com a doutora Maristane Neiva, ela que é dentista, especialista em disfunção temporomandibular. Doutora, como os pacientes eles podem saber que tem uma DTM? Qual assim a causa que, mesmo sendo leigo, ele vai saber que tem esse tipo de disfunção? O paciente ele tem vários sinais e sintomas que podem levar ele a uma suspeita de que já tem uma DTM ou que está se iniciando essa disfunção. Então, se ao mastigar está tendo estalo, clique nessa articulação, se ao mastigar está acontecendo um desconforto, uma dor pré-auricular próximo ao ouvido, se acorda com um cansaço nessa musculatura, se quando come uma coisa mais dura, esse músculo já fica dolorido, se tem que dar uma parada para alimentar uma coisa mais dura, um churrasco, uma castanha, alguma coisa do tipo. Então, não é comum com a mastigação, por exemplo, ter dor muscular, ter dor na face, né? Teve um trauma, uma queda, um acidente, bateu aquele lado, tá diferente? Suspeite que pode ter algum problema, tem que fazer uma avaliação. O sucesso do tratamento, quanto antes acontecer essa intervenção, ele é mais provável de acontecer, porque com o passar do tempo a doença evolui e a chance da gente ter um controle, de ter sucesso no tratamento é pior. Qual a faixa etária que mais acomete as DTMs? Ou existe uma determinada ou pode começar desde uma criança até um idoso?
A DTM ela comete criança, adolescente, adulto e idoso, né? A propensão com o passar da idade é uma diminuição. Então, é uma faixa etária que vai mais ou menos até os 46 anos, onde o índice de acontecerem essas DTMs são maiores. Doutora Maristane, qual a melhor forma de diagnóstico para esse tratamento de DTM e se existe algum medicamento que a pessoa pode estar usando durante o tratamento, né, um dentista nesse processo? Então, a melhor forma de diagnóstico da DTM é a clínica, né? A gente tem que colher bem a história do paciente, porque a DTM ela manifesta de uma maneira muito individual em cada um. Não tem uma receita que serve para todo mundo, né? Então eu tenho que investigar a história do paciente, o que está acontecendo com ele, quando que começou esses primeiros sintomas, como eles estão se manifestando, para aí eu fazer um planejamento do tratamento que serve para esse paciente, porque ele pode ter uma disfunção que é desencadeada por vários outros problemas, então eu vou ter que intervir nesses outros problemas. Se ele tem um estresse, uma depressão, além de medicação, é super importante, por exemplo, a atividade física, né? A gente já percebe que às vezes a atividade física ela consegue até substituir algumas drogas, né? Se ele tem um mau hábito, tem paciente que tem mania de roer unha, que é a onicofagia, né? Então ele está estimulando a musculatura, além de desgastar dente, além de sobrecarregar a articulação. Então a gente vai ter que intervir nesse hábito. Morder tampa de caneta, morder alguns objetos, isso também está errado. Uma má postura, hoje na era do celular, né, a cervical, ela fica numa postura totalmente para baixo. Então, isso também vai levar a um mau posicionamento da articulação, da musculatura. Eu tenho que intervir em todos os problemas que podem piorar ou causar a DTM. Antigamente as pessoas, né, tinham muita mania de arrancar todos os dentes e usam ainda, alguns fazem dentadura. Também é propício a acontecer DTMs? Não que isso propicie uma DTM, mas não significa que ele não tenha dente que ele não vai ter uma DTM, né? Porque ele pode ter um problema articular, um problema na musculatura, então independe de dente. Tanto que hoje a gente não usa, por exemplo, mais o ajuste oclusal, que é ajuste de dentes para tratar uma DTM. São coisas que os novos artigos, as novas pesquisas já caiu por terra, já não tem essa dependência mais de um tratamento dentário para ajustar como se morde para tratar a DTM. Assim como não se coloca aparelho para tratar a DTM, né? Muitos pacientes que têm uma DTM, a gente dá preferência inclusive para controlar o problema, para fazer esse tratamento primeiro, para depois o paciente partir para um tratamento ortodôntico se ele tiver outros problemas, mau posicionamento, estética, para melhora disso com o aparelho, mas não para tratar a disfunção. Dentes, não sei, mas dentes cisos, quando eles não se manifestam, também pode causar DTM? O dente ciso, ele vai causar mais um desconforto pelo posicionamento, né? Hoje a gente não tem mais uma mandíbula tão alongada que tenha espaço para esse terceiro molar. Então, esse desconforto do terceiro molar, ele não vai desencadear uma DTM. Ele pode, no máximo, desencadear um desconforto ali naquela área por causa do posicionamento, mas não é causa de DTM também. O Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. Tudo isso? Não. Sujou? Não tem problema. A Azaleste está aqui para te ajudar.
Evidence possui uma nova fórmula poderosa contra as manchas. Só ele lava, alveja e dá vida às cores, sem falar que custa bem menos. Azaleste, uma marca que limpa com muito mais aroma e eficiência. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com o novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10 mil cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos e muito mais. A Casa Rage agora é Casa Jamil 2, com novas instalações. Visite-nos ao lado da Casa Jamil 1. Na Central você encontra uma enorme variedade de materiais escolares e de escritório, bolsas, mochilas, brinquedos, presentes e uma infinidade de serviços para facilitar a sua vida. Tudo com o melhor atendimento e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade ao nosso papel. Valorize seu imóvel com granitos, mármores e acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí. Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem, louças e metais sanitários. 3731-2843. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Dr. Rosélio Lamego Borges, cirurgião dentista, especialista em endodontia, implantes dentários, clínica geral, odontologia estética. Cuide bem do seu sorriso. Agende uma avaliação. Formar uma família, ter uma casa do seu jeito ou simplesmente viver sem planos. Seja qual for o seu projeto de vida, a Estúdio 11 possui uma solução sob medida para você. Representante exclusiva da Italínia, uma das maiores indústrias de móveis planejados da América Latina, a Estúdio 11 oferece tecnologia, inovação e todo o apoio necessário na hora de planejar os seus sonhos. Estúdio 11 e Italínia, Avenida Bom Jesus, 419, Centro, Araçuaí. O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978, buscando sempre o aperfeiçoamento técnico através de cursos, simpósios e congressos, como também a aquisição de aparelhos automatizados de última geração. Mensalmente, nossos exames são auditados pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que nos concede anualmente o Certificado de Atuação de Excelência. Laboratório Santa Clara, referência na região. Doutora, o bruxismo ele acontece também quando as pessoas estão dormindo? Sim, existem 2 tipos de bruxismo, né? É o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília. Então, o bruxismo do sono, ele pode ser um bruxismo primário. A pessoa já nasceu com aquele gene que predispõe a esse comportamento durante o sono, que é o apertar. Ou ele pode acontecer secundário a outros problemas. Por exemplo, um paciente que tem a síndrome de apneia obstrutiva do sono. O paciente ronca, então a entrada de ar posterior
está muito pequena, então o organismo reage com uma contração da musculatura, faz uma movimentação para facilitar uma passagem maior de ar. E com isso tem a movimentação que vai ativar a musculatura e consequentemente dente. Então ele pode ter um dente que está desgastado, que está quebrado por conta disso. Outra coisa que pode acontecer que favorece essa movimentação também da musculatura e dos dentes no sono é quando o paciente tem o refluxo gastroesofágico. Então o pH fica muito ácido, né? O organismo sabiamente quer dar uma moderada nesse pH, quer regular. E como que faz isso? Salivando, né? E a gente saliva ativando a parótida. Então, é com a mastigação. Então, vem essa contração da musculatura e esse encontro de dente também, que aí aumenta essa salivação, aumenta esse pH também para ficar menos irritativo, né? Outro problema que pode acontecer, que é muito comum em criança, é quando tem uma obstrução nasal, uma rinite, alergia, uma adenoide, alguma coisa do tipo, que ele também quer aumentar esse espaço de passagem de ar. Então faz essa movimentação da musculatura, do dente e acaba que tem esse bruxismo secundário a esse problema. Então esses são os bruxismos que acontecem no sono. E tem também o bruxismo em vigília. O bruxismo em vigília é outro tipo que acontece, a dinâmica totalmente diferente do bruxismo do sono. Por isso a gente tem também tratamentos diferentes. Então o paciente está acordado, ele vai apertar, encostar dente, ativar a musculatura, tudo isso hoje atualmente já é considerado bruxismo. E esse bruxismo em vigília, ele é pior para a DTM, ele é um fator de risco maior, porque o paciente passa mais tempo apertando e as dores, a força que ele insere são maiores. Quanto mais força, mais estímulo muscular, mais sobrecarga muscular e mais dor. O bruxismo também acontece muito consequente de paciente que usa droga. É muito comum o crack, a cocaína, o êxtase. Então, são drogas dopaminérgicas, que a gente chama, também estimulam. Toda estimulante, ele vai facilitar essa movimentação. Então, às vezes o paciente, ele tem algum hábito num momento de concentração e ele nem repara que está estimulando, que está apertando esse dente. Está acordado, mas não tem essa consciência desse apertamento. Então é isso que a gente precisa perceber para ajudar ele nesse tratamento também. E às vezes a gente precisa de medicações. Doutora Maristane, pacientes que fazem tratamento de ansiedade ou depressão, que usam remédios de uso contínuo, também pode notar esse apertamento? Sim, alguma classe dos antidepressivos, eles aumentam ou causam esse apertamento, né? É mais comum causar apertamento a paroxetina, fluoxetina, sertralina e a duloxetina. Então, se faz uso dessa medicação, às vezes a gente pode substituir, por exemplo, por outra que vai fazer o mesmo efeito para o seu problema e que diminui esse apertamento. Então, é menos uma causa para te levar a dor e algum desconforto. O Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já.
Vestibular Unopar Araçuaí. Quer fazer a sua graduação na Unopar, líder em EAD no país? Aproveite esta grande promoção e estude já sem pagar nada agora. É isso mesmo, estude já sem pagar nada agora. É a Unopar Araçuaí realizando o seu sonho de ser um profissional de sucesso. São mais de 30 cursos disponíveis. Unopar Araçuaí, mais próxima para você ir mais longe. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança e logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio, atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Construvale, tudo para construção, telha colonial, cimento, cascalho, areia, pedra, brita, material elétrico, hidráulico, madeira, ferro, piso e muito mais. A Odonto Radio Center é uma empresa do segmento de radiografias odontológicas, com excelente qualidade de imagens geradas pelo sistema digital, o que nos permite entrega das radiografias imediatamente. Em breve estaremos disponibilizando tomografia computadorizada para maior precisão de diagnósticos e tratamentos. O seu corpo é uma arte. Use, abuse da moda e sinta-se bem. Corpo e arte. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Na 5 Dias, você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Voltamos do nosso intervalo e nesse nosso último bloco eu quero agradecer desde já a participação de doutora Maristane Neiva e agradecer também pelos esclarecimentos que aqui foram feitos sobre disfunção e articulação. Doutora. Eu que agradeço de estar aqui, por essa oportunidade de conversar um pouco, discutir sobre um assunto ainda pouco falado, pouco conhecido. Espero ter ajudado algumas pessoas de alguma forma para reconhecer esse problema. Eu quero convidar você aí de casa para interagir com a gente, seja por e-mail, programas@tvaraçuaí@gmail.com ou pelo nosso canal youtube.com/tvaraçuaí. Acompanhe, não deixe de compartilhar os nossos programas. O Viver Bem fica por aqui, um forte abraço e até quinta que vem. Tchau!